Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Vamos fazer uma retomada dos principais conteúdos já trabalhados, seja para reforçar ou para ajudar você a ter uma compreensão melhor daquilo que o seu professor já passou, se tiver alguma novidade, tá certo? Então, o nosso conteúdo de hoje trata sobre Europa e diversidade étnica. Também Europa e diversidade cultural. Vamos então para a nossa primeira imagem aí. A Europa reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles fazem parte da Ásia, a Turquia e a Rússia. A população europeia, em dados recentes, é de cerca de 740 milhões de habitantes, aproximadamente. Essa diversidade vai se refletir na cultura e na economia europeia. Lembrando que, em função da Europa ofertar emprego para imigrantes, ela também tem uma diversidade de condições socioeconômicas, de conflitos internos com a população nativa. Então isso vai criar uma diversidade muito grande, que vai refletir também na alimentação, nas várias formas culturais que tem dentro da Europa. Com relação à cultura, ela é fruto da diversidade de povos que habitam o continente. Presta bem atenção nisso. Repetindo, a Europa vai ter uma diversidade de povos e por isso vai ter também uma diversidade cultural no continente. Vamos seguir. Em relação à diversidade étnica, a Europa sempre foi um ponto de fixação e cruzamento de povos. Por isso, sua população é composta por um grande número de etnias, que distingue pela sua diversidade linguística, religiosa e cultural. A gente observa que, do ponto de vista linguístico, você vai ter os espanhóis, você vai ter os franceses, alemães e outras línguas que têm várias raízes. E a religiosa, que vai desde a católica ortodoxa, católica romana, islâmica e muitas outras que estão instaladas na Europa. E também cultural, que recebe do mundo inteiro várias formas de manifestações culturais. E a maior parte dos europeus são caucasianos, divididos em pelo menos 3 grandes grupos etnolinguísticos. Então nós temos aí, presta bem atenção, os latinos, germânicos e eslavos. Aí tem um exemplo, no caso do espanhol, o rei Juan Carlos, a Angela Merkel, que é a presidenta alemã, e o Alexander, que é bielorrusso, então é da etnia eslava. Continuando ainda sobre a diversidade étnica, os povos latinos habitam principalmente as populações de países mediterrâneos, como os portugueses, espanhóis, italianos, franceses, romenos e está principalmente na parte do Mediterrâneo, conforme você vê ao lado na figura que está chureado de preto. Então aí é onde nós temos a etnia dos países mediterrâneos, onde são banhados pelo mar Mediterrâneo. Conforme você pode perceber na seta, em um outro mapa mais geral da Europa, essa aí é a região que estamos fazendo a citação dos países do Mediterrâneo. Os povos eslavos encontram-se nos países da Europa Oriental, ou chamada leste europeu, com destaque para os russos, bielorrussos, ucranianos, polacos, tchecos, eslovacos, eslovenos, croatas, bósnios, montenegros, sérvios, búlgaros, dentre outros. Então, conforme a figura que você verifica do lado, você tem aí circulado os países que fazem parte desse leste europeu e que são da etnia eslava. Vamos na sequência. Os povos germânicos vivem na Europa norte, ocidental e central. São eles os escandinavos, conforme essa seta amarela, os britânicos, com essa seta vermelha, e os alemães e austríacos e holandeses, conforme essa seta verde que você percebe aí no visor. Na sequência, podemos dividir a diversidade populacional ao crescimento econômico. A Europa enfrenta alguns conflitos
como foi dito anteriormente, esse continente cheio de diversidade, ela também traz conflitos internos. E esse que nós vamos ver agora. Vamos lá. Os movimentos nacionalistas são desencadeados por minorias étnicas que lutam pela autonomia política parcial ou independência total de seu território. Vamos ver. Em algumas minorias, esse é o grande risco, surgem grupos terroristas que lutam pela independência causada por essa divergência entre esses povos, entre aqueles que querem a separação e aqueles que são contrários à separação de determinadas partes, de determinado território. Então nós podemos ter como exemplo histórico aí o Exército Republicano Irlandês, conhecido como IRA, na Irlanda do Norte, e também o Grupo ETA na fração da Espanha, do país que eles querem se tornar independente, o País Basco. Bom, aqui eu queria dar uma ilustração melhor com esse mapa da Espanha, para identificar aí a seta amarela, está demonstrando onde é que fica esse País Basco, entre aspas, que busca sua independência dentro do território espanhol. Então, por que eles querem a sua independência? Eles justificam que essa separação territorial está em base no reconhecimento de sua própria cultura, que é totalmente diferente da cultura espanhola. E aí nós entramos num assunto bastante delicado e que preocupa muito a humanidade, que é a questão dos movimentos xenófobos, que acontece muito na Europa, e são movimentos de repúdio à entrada de estrangeiros na Europa. Tem uma figura ao lado que dá uma ideia de que sempre se faz manifestações e elas têm o seguinte caráter. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas estrangeiras, ou por enxergar elas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. Então, é como se a população local visse essa população que está entrando em seu país como uma ameaça à sua garantia de emprego. Não precisa ir muito longe para a gente falar quando aconteceu aqui no Acre a chegada de estrangeiros como os haitianos, que foi um caso que mais preocupou a população local, e surgiu inclusive essa discussão de que aqui já havia pouco trabalho e estavam vindo para tomar o nosso trabalho aqui e em outras partes do Brasil. Aqui nós temos poucas vagas para tratamento médico e eles estão vindo do seu país para poder tomar nossa vaga, ter atendimento prioritário. Então isso não deixa de ser uma xenofobia que às vezes as pessoas fazem involuntariamente, mas isso é uma prática de xenofobia muito comum na Europa, que em função da entrada desses imigrantes, a mão de obra é mais barata e isso, segundo eles, coloca em risco a sua mão de obra local. E os principais grupos linguísticos? Então vamos por parte. As línguas românicas são derivadas do latim, são faladas principalmente no sudoeste da Europa, como português, espanhol, italiano, francês, bem como na Romênia e na Moldávia. As línguas germânicas vieram do sul da Escandinávia, são faladas no noroeste da Europa e algumas partes da Europa Central. Podemos citar aí o caso do alemão, do sueco e do holandês. E por último, as línguas eslavas são faladas na Europa Central, Oriental e Sudeste da Europa, como o caso búlgaro, polaco, tcheco e esloveno. Em relação à religião, que faz parte da diversidade cultural, historicamente, a religião tem sido uma grande influência na arte, cultura, filosofia e direito europeu. A religião majoritária na Europa é o cristianismo. Preste atenção nisso. A religião majoritária na Europa é o cristianismo. Na sequência vem o islamismo e depois o judaísmo, budismo e hinduísmo. Bom, em relação à culinária, a gente não poderia deixar de falar porque tem muitos pratos que são muito conhecidos por nós. Alguns já degustamos, outros não, mas a gente tem apreciação por algumas coisas da Europa. Então vamos lá.
Em Portugal, por exemplo, destacam-se os pratos à base de bacalhau, o chamado casado com os vinhos portugueses, esse vinho que você vê na ilustração ao lado. Na Espanha, destaca-se pelo uso de carnes, peixes e os azeites que estão entre os melhores do mundo, hein? E na sequência, a França destaca-se pelos queijos e também os saborosos champanhes. E na Suíça e Bélgica, a gente sabe muito bem disso, que quem não provou um chocolate suíço, né? Considerado os melhores do mundo. Apesar de serem chocolates caros, mas quem prova não se arrepende. E na Alemanha, os famosos pães, couve chamados chucrutes em alemão, e as cervejas, os festivais de cerveja que tem tanto lá como aqui no Brasil também. Na Holanda destaca-se os queijos, as cervejas, as tortas muito famosas no Brasil. Conforme a figura ao lado, tem uma torta muito saborosa, tá perto do almoço, ela tá bem bonitinha aí. E na Itália, todo mundo sabe, até as crianças, que tem a fama das pizzas, das quais no mundo inteiro se saboreia pizza, que dá um tom da cozinha na Itália. E aí, eu queria aproveitar esse momento para convidar todos vocês aí que estão nos assistindo, você pai, mãe, irmão grande, irmão pequeno, tio, avô, seja quem estiver aí. Quero fazer um desafio. Vamos ver se você consegue acertar as duas questões que eu preparei para vocês? Bom, quero torcer para que você acerte as duas e possa fechar o gabarito hoje. Pode ser então? Número 1. A população europeia é composta por um grande número de etnias, que se distinguem pela diversidade linguística, religiosa e cultural. E entre outros grupos linguísticos podemos destacar 3. Marque a alternativa que contemple esta afirmativa. Letra A, presta bem atenção. As línguas românicas, germânicas e eslavas. Letra B, as línguas românticas, germânicas e eslavas. Letra C, as línguas românicas, afroasiáticas e eslavas. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Vamos contar até 3 para ver se você conseguiu, do que você ouviu e viu para trás, se você conseguiu acertar. 1, 2, 3. A resposta certa é a letra A. Parabéns para você. Então, os principais troncos linguísticos da Europa são românicas, germânicas e eslavas. Parabéns para você. Vamos então para a segunda questão. Para o geógrafo Horácio Capel, o terrorismo como arma política tem sido praticado há muitos séculos e, às vezes, tem sido ponto de partida para a tomada de poder. Em geral, o terrorismo se pratica em nome de um futuro melhor, de um paraíso cuja chegada se deseja acelerar, mesmo que isso suponha grandes sofrimentos. Um dos grupos terroristas que atuam na Europa é o Grupo Pátria Basca e Liberdade, o ETA, sigla basca para Huesca tu Azcaçatuna. Sobre esse grupo ETA, é correto afirmar que, letra A, os bascos desejam integrar todo o território da Espanha à República Basca, que eles julgam superior à cultura espanhola? Letra B, os bascos justificam a separação territorial com base no reconhecimento de uma cultura própria, a basca, que se diferencia totalmente da cultura e da língua espanhola. Letra C, a Espanha sempre teve uma relação amistosa com os bascos, não dando motivo para os ataques terroristas. E por último, letra D, a Espanha já cedeu uma porção do seu território aos bascos, a fim de evitar mais ataques terroristas, mas os bascos querem todo o território espanhol. E aí, vamos lá? Contar até 3 comigo? 1, 2, 3. Qual foi a resposta que você escolheu? A resposta é letra B. Os bascos justificam a separação territorial, reconhecendo que eles têm uma cultura diferenciada do povo espanhol. Com isso, eu encerro por aqui e agradeço cada um que até agora nos assistiu nesse momento. E você que quer verificar essa aula de hoje, por favor, entre na plataforma da Educ. E lá você vai encontrar exercícios e essa aula de hoje. Agradeço a todos e até uma próxima.